noite, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar mais um culto online e nesta noite nós estamos aqui novamente para celebrar o Senhor. Estou aqui com o meu irmão Davidson, que veio me dar todo o apoio, suporte técnico também para levar ao Senhor hinos de adoração. Então, para iniciar, gostaria de convidar você que está em casa, abra sua Bíblia no Salmo 51, farei a leitura deste texto, junto com os irmãos que puderem acompanhar, Salmo 51, para iniciarmos o nosso culto. A palavra do Senhor nos diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no me fazes reconhecer. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Este é o momento de nós nos colocarmos na presença do Senhor. Este salmo também será parte da nossa mensagem, mas eu gostaria de ler nesta noite também para que nós pudéssemos, como Davi, tendo o coração compungido, um coração quebrantado diante do Senhor, confessando os nossos pecados, nos preparando para o culto desta noite. Pai de amor, nós te oramos e glorificamos teu nome. Reconhecemos, ó Deus, a tua grandeza, a tua santidade, o teu poder, o teu amor. E as tuas misericórdias também, que não têm fim, que são ilimitadas, elas são infinitas, e elas se renovam a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos. Te louvamos também por tua graça inefável, pela vida e vinda de Jesus, que veio para nos dar a vida e para perdoar os nossos pecados, derramando o seu sangue lá na cruz. Oh Pai de amor, muito obrigado por tudo. Perdoa todas as nossas iniquidades, limpa-nos e nos purifica, para que possamos apresentar a Ti o melhor nesta noite, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria agora de convidar ao nosso irmão Davidson, que irá adorar o Senhor, irá estar adorando o Senhor com alguns hinos.
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a mim, a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a mim, a ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar a mim, a ti. Tu és tremendo. Olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz, sua morte me livrou. Fosse minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado,
seu amor pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo do quebrantado, seu amor. Impressionante é o teu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado do seu amor. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
importante de adoração. Eu gostaria agora de convidar você a abrir a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 21, voltando à nossa exposição do Sermão do Monte, como eu falei hoje pela manhã, que hoje nós iríamos voltar ao primeiro contraste que Jesus apresenta, e nós iríamos falar a respeito do homicídio. O tema da nossa mensagem hoje é o relacionamento vertical e o horizontal. Mateus capítulo 5, versículo 21 ao versículo 26. Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Pai de amor, mais uma vez nós oramos ao Senhor, glorificamos e exaltamos teu santo e precioso nome, e pedimos que a palavra do Senhor, que é perfeita, a palavra do Senhor que é verdade, a palavra do Senhor que nos instrui, a palavra do Senhor que nos ensina, a palavra do Senhor que nos corrige, possa falar profundamente nesta noite. Usa, Pai, a minha vida pela tua misericórdia e toque cada coração nesta noite para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, todos que estão me ouvindo aí, o tema da nossa mensagem é o relacionamento vertical e o horizontal. E por que nós vamos descobrir ao final. Veja, como eu falei hoje pela manhã a respeito da interpretação que Jesus dá da lei, ele dá uma interpretação completamente diferente da interpretação dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei, porque os mestres da lei, eles apequenavam, eles minimizavam, eles diminuíam o valor da lei e tornavam a lei apenas regras, pequenas regras que eles poderiam então conseguir praticar, ou imaginavam que poderiam conseguir praticar, tornando-a uma lei simplista. E nós falamos que iríamos começar hoje, que eu iria começar hoje a expor cada um dos contrastes que Jesus apresenta. São 6 contrastes aqui no capítulo 6, ou 6 antíteses, no capítulo 5, aliás, de Mateus, ou 6 antíteses, como usa uma outra linguagem, John Stott. E o que nós podemos então perceber neste primeiro contraste é que a profundidade da lei na interpretação de Jesus vai nos mostrar que o mandamento de não matarás vai além do ato em si. Mas ele começa primeiro no interior do coração. Nós não podemos esquecer daquilo que Jesus fala mais adiante. Não é o que entra que contamina o homem, mas aquilo que sai. Porque aquilo que sai do coração. Os maus desígnios, os maus pensamentos, os homicídios, adultérios e todo tipo de pecado, de impureza. Sabe? Os fariseus, eles minimizavam este mandamento para o quê?
para se justificarem. E também para justificarem todo o seu desprezo e ódio para com os demais, principalmente para com os gentios e para os proscritos de Israel, ou seja, para aqueles que eram rejeitados de Israel, mesmo que faziam parte da nação, mas que não seguiam as suas normas, não seguiam as suas regras. Ou seja, os fariseus, eles eram os escribas, fariseus, os religiosos, os mestres da lei, eles tinham uma religião muito fechada e que quem não cumprisse ela era então rejeitado de alguma forma. E eles tinham uma religiosidade tão estereotipada e tão exterior que ninguém se agradava delas. E como eu falei hoje de manhã, as pessoas não tinham acesso às escrituras porque a grande maioria dos judeus falava aramaico e as escrituras do Antigo Testamento, principalmente os profetas, as leis foram escritas em hebraico. Então eles contavam apenas com a interpretação dos judeus, dos religiosos, dos mestres da lei. E por causa disso nós podemos perceber que Jesus aqui neste primeiro contraste, o que ele vai trazer é exatamente isso. Ele vai mostrar a mesquinhez desses religiosos. Vai mostrar o quanto esses religiosos faziam um esforço para que a lei ela não os condenasse. E então eles assim diminuíam. Como? Alguns podem pensar, mas eles não estavam citando o Antigo Testamento, eles não estavam citando Êxodo 20, quando fala de não matarás. Nós temos que tomar cuidado, porque é exatamente isso que eles estavam querendo fazer pensar. Na sua interpretação, eles estavam querendo dizer que a interpretação deles era correta, mas Jesus vai mostrar o quanto eles estavam enganados e o quanto as pessoas às vezes se enganavam por isso. Então, qual é a nossa afirmação diante desse texto? A nossa principal informação ou afirmação teológica é que o coração que despreza ou odeia o seu próximo é tão culpado quanto o homicida que tira uma vida. Vou repetir. O coração que despreza ou odeia o seu próximo é tão culpado quanto o homicida que tira uma vida. E como, então, nesta antítese ou neste contraste, Jesus apresenta, então, esse verdadeiro sentido do sexto mandamento. Ou seja, o sexto mandamento, não matarás. Em primeiro lugar, voltemos ao versículo 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. Jesus, percebe que Jesus foi muito mais forte do que a ênfase que dava aos fariseus. E é interessante, por que os fariseus diziam apenas isso? Não matarás. Por que ele disse? Ouviste o que foi dito? Não matarás. Porque aqueles religiosos, eles dizem assim, se você não matar ninguém, não tirar a vida de ninguém, não arrancar o seu sangue, derramar o seu sangue, você cumpriu este mandamento. Simplesmente se você não enterrar alguém com as suas próprias mãos, ou tirar a vida de alguém com as suas próprias mãos, você cumpriu este mandamento. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. E é interessante que lá no original estará sujeito ao sinédrio, ao julgamento humano. Ou seja, estariam então os homens sujeitos, sabe o quê? Às leis humanas. Eles diminuíram de tal forma que eles tornaram este mandamento apenas no fato de que você seria condenado por um tribunal humano se você tirasse a vida de alguém. Então o que eles faziam? Todo esforço de não tirar a vida de alguém. E ainda assim, a única condenação que eles davam era a condenação diante de um tribunal humano, diante do sinédrio. Ou seja, eles diminuíam o verdadeiro valor daquela lei, do princípio daquela lei, que é isso que importa. Nós falamos hoje de manhã, o princípio da lei. E aí Jesus vai mostrar agora o contraste da sua interpretação, de como a sua interpretação era uma interpretação muito mais profunda e muito mais
centrada no verdadeiro espírito da lei. O que realmente Deus quis dizer com não matarás quando Ele deu este mandamento a Moisés? Veja que nós estamos, inclusive, explicando, que Jesus agora vai exemplificar por meio desses contrastes, aquilo que Ele já havia falado, como nós falamos semana passada, dos versículos 17 a 20. Que Jesus não veio para revogar a lei ou para dizer que a lei não tem nenhum valor. De fato, Jesus disse que tudo seria cumprido, que a lei não perdeu o seu valor. Mas o que na verdade Jesus vai mostrar a verdadeira aplicação da lei, a verdadeira interpretação da lei. E a primeira delas é a respeito do ser humano. Quando o ser humano está sendo desprezado pelo outro, você está como que praticando um ato de um assassino. Olha as palavras de Jesus, prestem atenção, no versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, veja que, se você tem atualizado, o sem motivo está entre colchetes. Alguns defendem, não está nos melhores manuscritos o sem motivo. Pode ser um acréscimo. Tudo bem. Mas ainda que não tenha os sem motivos, vamos dizer assim, que esse sem motivo não esteja lá no original, nas palavras de Jesus, em todo caso, a força das palavras de Jesus, elas não se perdem. Olha o que ele diz aqui. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus está dizendo o quê? Se você tiver uma ira no seu coração, por mais que ela tenha alguma motivação, é verdade que algumas versões, algumas cópias, alguns manuscritos vai trazer o seu motivo, ou seja, irar à toa, mas ainda que tenha algum motivo, esse motivo muito provavelmente não é justificado, e nós vamos explicar depois por quê. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa ira, ela é de fato a ira de Deus, e muitas vezes não é. Deus, quando Ele se ira, Ele ira de uma forma santa, de uma forma pura. Ele se ira contra o pecado, Ele se ira contra toda injustiça, Ele se ira contra toda iniquidade, Ele se ira contra tudo que é inverdade, mas Ele não odeia e nem ira contra o ser humano, porque Ele ama o ser humano. Mas o problema aqui é quando Ele está falando, eu, porém, vos digo todo aquele que se irá contra o seu irmão. Ou seja, guardar aquela ira no coração. É ter aquela raiva no coração, aquela ira, aquele ódio que muitas vezes é alimentado, se transforma em rancor e às vezes se transforma até em doença psicossomática, porque a pessoa guarda aquilo lá e não perdoa o próximo. Guarda aquela ira no coração e às vezes gera conflito, guerra, desavença, inimizades, porfias, dissensões, ciúmes, todas aquelas obras da carne que Paulo apresenta lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, quando ele fala das obras da carne. Ou seja, tudo isso por causa do quê? Da ira, do ódio, de um coração que não foi transformado, ou de um coração que está fraquejando. Mas ele ainda diz mais. E quem proferir um insulto, lá no original, algumas versões vai dizer raca. Algumas versões vão dizer raca, e quem proferir ou chamar o irmão de raca. Raca, o termo raca, sabe o que quer dizer? Este termo de insulto, de chamar alguém de raca, é sujeito indigno. Ou seja, você diminuir alguém e colocar alguém como se fosse um Zé Ninguém, uma pessoa sem valor, uma pessoa miserável, um inseto, uma ameba. Ou seja, você pisar em alguém e simplesmente humilhar aquela pessoa, insultar aquela pessoa, tratando mal aquela pessoa. Às vezes, a ideia aqui, ou seja, às vezes não, às vezes nós fazemos, infelizmente, o ser humano faz isso. Ele diminui alguém tanto que diminui, acaba por matar moralmente alguém. Ou matar alguém espiritualmente. Deixar aquela pessoa se sentindo menos do que qualquer um. Com a autoestima lá embaixo. Isso é o que Jesus está falando. Se você realmente tratar alguém com desprezo, sabe o que vai acontecer? Você se tornará réu do tribunal. Se você proferir um insulto para rebaixar aquela pessoa, tratá-lo como raca, um ser sem valor, desprezando. E mais, só que ele ainda aprofunda mais e diz, e quem ele chamar tolo, ou seja, ele chamar alguém que não tem nenhuma capacidade de compreender as coisas.
Mais uma vez a ideia aqui é alguém que humilha o próximo, às vezes até fala mal do próximo, denigra sua imagem, faz com que aquela pessoa seja humilhada por todos. Infelizmente, quanto a gente vê isso, né? Pessoas se exaltando, se orgulhando e se ensoberbecendo e humilhando o outro, pisando no outro. Então é isso que Jesus vai dizer: se você realmente tratar alguém com ira, com raiva, com ódio, com desprezo, e além disso desprezar essa pessoa, chamá-lo de tolo, de um inferior, de ser um ser inferior, você está o quê? Sujeito ao fogo do inferno. Se não houver arrependimento, se não houver uma transformação na vida dessa pessoa que fez isso, se não houver um ato de humilhação e de reconhecer o seu próprio erro. Então Jesus ele está chamando a atenção exatamente para isso. O que ele está chamando a atenção? Talvez, primeiramente, que os mestres diminuíam a profundidade da lei. E diziam: não, se você não tirar a vida, você vai ser réu de um julgamento. Mas Jesus diz: não, é muito mais do que isso. Só o fato de você ter ira no coração, de você querer humilhar alguém, de você querer ser superior a alguém, de você humilhar e tratar aquela pessoa lá embaixo, tratá-la como uma ameba, como se fosse nada, você está, de fato, correndo o risco de se separar eternamente de Deus. Nós corremos o risco de fazer o mesmo. Sempre temos que ser cuidadosos. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o segundo lugar. Segunda informação que nós podemos tirar aqui para compreender o verdadeiro sentido do sexto mandamento. Em segundo lugar, Jesus ele deixa claro que não é apenas que você não deve desprezar, que você não deve irar, que não deve humilhar alguém, mas que também você precisa restaurar este relacionamento. Vejamos agora os versículos 23 e 24, voltando novamente para os versículos, para o texto. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Que palavras maravilhosas, mas pesadas. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? Ele está deixando claro que é preciso restaurar os relacionamentos horizontais, aliás, lembra do nosso título? Para restaurar os relacionamentos horizontais para poder adorar a Deus. E eu gostaria de chamar a atenção exatamente para aquele texto que nós vemos de Davi. Davi ele entende isso muito bem. Voltemos ao Salmo 51 para que a gente possa compreender isso. Não ao Salmo 51 todo. Mas é interessante o que Davi apresenta aqui, né? Quando ele diz assim, no versículo 11, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me um espírito voluntário. Nós sabemos que Davi escreveu esse salmo por causa do pecado, por causa daquele pecado que ele havia cometido contra Urias, roubando sua esposa e ainda matando Urias. Mas olha o que ele diz aqui, sustenta-me, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Agora o que diz o verso 13? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Ou seja, Davi ele queria continuar adorando a Deus, servindo a Deus, exaltando a esse Deus que realmente era digno do seu louvor e da sua adoração. Entretanto, Davi precisava o quê? Ser purificado, ele precisava ser limpo, ele precisava buscar o perdão do próprio Deus. Da mesma forma, quando nós estamos para adorar a Deus e para servir a Deus, o que a gente precisa fazer? A gente precisa restaurar a nossa comunhão com Deus, mas também com os nossos irmãos. Olha o que ele diz no versículo 16, que é o mais importante. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. Claro, Davi, o rei, ele tinha todos os recursos para dar os melhores sacrifícios para Deus. Mas olha o que ele diz. Do contrário, tu usaria.
e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. O que Deus ele não despreza é um coração quebrantado, é um coração compungido, é a humildade, é a humilhação, é de fato você reconhecer os seus pecados, é você reconhecer o quanto você errou, não somente diante de Deus, mas diante do próximo. Por isso que Jesus ele vai dizer assim, você quer ofertar a Deus, você quer adorar a Deus, você precisa primeiro reconciliar-se com o seu irmão. É interessante isso, às vezes nós somos tão tolos, sabe por quê? Nós costumamos fazer o seguinte, a gente acha que pode barganhar com Deus. De que forma? A gente está em pecado, está em falha, está cheio de pecados nas nossas vidas, aí a gente fala assim, não, eu vou trabalhar para Deus, eu vou servir a Deus, porque eu sei que Deus vai me abençoar, porque eu sei que eu cometi muitos erros, muitas falhas, mas Deus vai me compensar, porque eu vou estar na igreja, vou estar adorando, eu vou estar servindo, eu vou estar cantando, eu vou estar pregando, eu vou estar fazendo tantas coisas, e aí nós esquecemos de consertar o nosso altar, os nossos relacionamentos, e aí nós deixamos de buscar a misericórdia e o perdão de Deus, como Davi fez. Primeiro ele se humilhou diante de Deus, ele disse, olha, ele deixou o coração dele compungido, quebrantado. Ele sabia que Deus jamais iria se agradar dos seus sacrifícios. Mas o problema quando Jesus disse essas palavras é porque era comum, os fariseus, eles eram muito conhecidos como aqueles homens, né, que sempre buscavam estar nos templos adorando a Deus, e muitas vezes eles faziam isso com o coração, muitas vezes até cheio de ódio, mas eles acreditavam que não, eles eram homens cheios de justiça própria. Por quê? Porque eles acreditavam que eles andavam corretamente. É um exemplo que eu gosto sempre de usar, nunca vou deixar de usar. Lucas, capítulo 18. Jesus vai dar o exemplo de um homem desses, religioso, todo cheio de critérios, que acreditava cumprir toda a lei. E ele diz lá no capítulo 18, versículo 10, 2 homens subiram ao templo. Eu vou falar só do primeiro. De quem? Do fariseu. Eles subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, olha o que ele fazia, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, ele acreditava que ele era um homem tão cheio de Deus, tão cheio da graça, tão cheio da misericórdia, que ele desprezava o publicano, ele desprezava todos os outros, e todos os outros são pecadores, mas muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como eles. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego o dízimo de tudo, Senhor, faço tantas coisas para ti, que eu tenho certeza que meu crédito contigo aí está 100%, eu estou muito bem na fita com o Senhor. Nós sabemos o que aconteceu, né? Jesus disse que depois o publicano apenas batia no peito, reconhecendo seu pecado. Jesus disse, o publicano saiu edificado. O fariseu não. Por quê? Porque ele acreditava que podia barganhar com Deus. Vivia desprezando os outros, como ele falou aqui. Vivia considerando os outros raca, seres inferiores, porque ele era o maioral. E desprezava. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós desprezamos pessoas, temos relacionamentos cortados com pessoas. Às vezes até guardamos rancor no nosso coração e acreditamos que vamos à igreja adorar o Senhor. Meu irmão, se você vai para a igreja adorar, cantar um hino ou entregar seu dízimo, a sua oferta, deixa lá, nem entrega. É melhor você nem entregar o seu dízimo, a sua oferta, se você estiver com ódio de alguém ou com ira com alguém. É melhor você voltar. É isso que Jesus está dizendo. Você se lembra de Saul? Saul tinha esse costume também. Infelizmente, essa foi a grande falha de Saul. Deus deu uma ordem muito clara para Saul. A ordem dele é que ele exterminasse os amalequitas. Era propósito de Deus. Tinha um projeto eterno em relação a Israel. Mas sabe o que Saul fez? Não quis obedecer a Deus, guardou um pouco lá. E aí quando Samuel chegou lá,
Ele ouviu o balido das ovelhas, o mugido dos bois. Você, que é isso, irmão? Que é isso, Saul? Você não cumpriu a lei do Senhor? Você não cumpriu aquilo que Deus havia te mandado? Não, eu fiz sim. Eu estou oferecendo o melhor para Deus. Olha o que Samuel disse para ele. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Ou seja, ser obediente à palavra de Deus, viver aquilo que Deus quer, é muito mais importante do que ficar fazendo sacrifícios, adorações e tantos outros. A gente acredita que se a gente fizer adoração, entregar os nossos dízimos, ofertas, fazer tantas coisas para Deus, trabalhar, isso vai compensar os nossos erros, a nossa falta de obediência. Não vai. Nós temos que aprender a ser obediente. Terceiro lugar, gostaria de convidar você agora a ir agora para o versículo 25. Vamos lá. Versículo 25 e 26 para encerrarmos a nossa mensagem de hoje. Olha as palavras de Jesus aqui. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade, digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Bom, obviamente nós sabemos que aqui é uma ilustração. Jesus está ilustrando algo que é extremamente importante, que às vezes nós nos esquecemos. O quê? O acerto de contas de todas as nossas dívidas. O acerto de conta de todas as nossas dívidas é urgente e vale inclusive as nossas almas. Se nós estamos vivendo em guerra uns com os outros, se nós temos pessoas que têm alguma coisa contra nós ou nós contra elas, nós precisamos aprender a tratar. O maior erro muitas vezes do cristão é quando ele acha que não, que ele pode viver uma vida somente, não, eu estou bem com Deus, eu estou bem com o Senhor, eu estou bem com a maioria das pessoas, não importa fulano de tal que ele está chateado comigo, mas isso é problema dele, eu estou bem com Deus, o meu problema aqui, o meu relacionamento é eu e Deus, eu e Deus. Olha as palavras de Jesus. Ele usa uma ilustração muito interessante, que era o fato de que quando alguém devia o adversário, ele deveria conversar, acertar, porque senão o adversário poderia levar a causa ao juiz, e ainda isso hoje acontece, né? O juiz então entregaria ele ao oficial de justiça, e ele seria o que? Recolhido à prisão até pagar o último centavo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, acerte as contas, resolva os problemas pendentes, não deixe nenhuma ponta solta. Você dizendo, pastor, então você está dizendo que se tiver alguma pontinha solta, então eu não tenho a salvação, então é isso, eu tenho que fazer tudo perfeito, então quer dizer, eu preciso ter mérito para a salvação. Não é isso. Às vezes nós compreendemos errado, não é isso. Temos que entender. Porque Jesus está dizendo que é aquele que realmente... Veja só, como é que começa o Sermão do Monte? Eu estou cansado de falar isso, já falei várias vezes, vou continuar dizendo. Ele começa dizendo as características do verdadeiro discípulo de Cristo. Quais são elas? Humilde de espírito, chora, arrependido, manso, desejoso de ser justo, pacificador, limpo de coração, misericordioso e, por fim, perseguido. Agora, se o cristão verdadeiramente, aquele que é discípulo de Jesus, tem essas características, como é que ele não perdoa? Como é que ele não consegue acertar? Se ele é humilde, se ele é manso, ele abre mão do seu ego, sabe? É preciso humildade para reconhecer os erros. Você parou para pensar que onde não há unidade é porque faltou humildade? E onde há unidade, há humildade. E para que haja unidade é necessária humildade. É só você ler em Filipenses capítulo 2. O apóstolo Paulo diz, não haja entre vocês partidarismo, vanglória. Vocês têm que ter tudo em comum, um pensamento único. E aí ele vai dizer, como é que nós podemos chegar a ter essa unidade entre nós? Como? Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi? O de humildade. Mesmo sendo Deus, ele se humilhou e tornou-se como um de nós.
O que nós precisamos é ser humildes, reconhecer os nossos erros. Às vezes a gente fala assim, eu não vou naquela igreja porque todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Nós só olhamos para o próximo, para todos. Todos têm defeito, mas eu sou justo, por isso que eu não vou àquela igreja. Eu não quero me congregar com esse povo, eu quero congregar somente ali com esse grupo. Ou então, eu vou ficar em casa, eu não vou à igreja, vou ficar aqui em casa lendo a Bíblia, porque a questão do meu relacionamento é eu e Deus. Porque todo mundo é errado. Você já parou para pensar que as grandes seitas, as maiores seitas, como Jeová, Mormons, tudo surgiu por causa de pensamentos como este? A igreja está errada, todo mundo está errado, todo mundo está em desobediência. Aqui o caminho certo é esse, o caminho certo é esse. Sabe? Todo mundo está errado, só ele que está certo. E às vezes a gente cai nesse erro. Achar que todos estão errados. E Jesus está dizendo, não, corre lá, vai lá, se humilhe, peça perdão. Interessante, quando nós chegamos no capítulo 16, aliás 18, Jesus vai falar assim, se teu irmão pecar contra ti, o que você tem que fazer? Vai lá e procura o teu irmão. Ele não disse assim, se você pecar contra o teu irmão, mas se o teu irmão pecar contra ti. Porque às vezes a gente fica com mágoa no coração, aquele rancor no coração, achando, não, ele tem que pedir perdão para mim. Jesus não, falou assim, se ele pecar contra ti, se ele te magoou, se ele deixou você triste, você que tem que ir lá pedir perdão, sabe? Porque muitas vezes a pessoa te magoou e você nem sabe. Aliás, você sabe, mas a pessoa nem sabe que te magoou. Às vezes ela te magoou com uma palavra que ela achou que não te ofenderia, e você se ofendeu por uma palavra. E aí Jesus vai lá, procura ele. Procura. Se você conseguir, você ganhou o teu irmão. É necessário ter humildade para reconhecer, para pedir e também para buscar perdão. Agora como? Tudo o quê? Na dependência do Espírito Santo. Esse é o segredo. Não é por nossas próprias forças, não é pela justiça própria. Justiça própria era dos judeus, dos fariseus, dos religiosos, porque eles acreditavam que faziam tudo certinho. Achavam que fazia tudo certinho. Porque eles minimizavam. Não matou ninguém, pronto, cumpriu a lei. Só que eles não entendiam que o ódio no coração, humilhar as pessoas, colocá-las para baixo, rebaixar as pessoas, não era pecado. Quanto eles humilharam Jesus, eles tentaram humilhar Jesus porque não conseguiram, Jesus era tão humilde que ninguém conseguia humilhá-lo. Né? Mas é necessário confissão e arrependimento. Quando nós queremos acertar todas as coisas, precisamos acertar com o nosso próximo. Tudo na dependência do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode capacitar-nos para perdoar. Eu já contei essa história várias vezes, mas eu sempre vou contar. Corrie ten Boom, ela protegeu judeus na casa dela lá na Holanda. E por causa disso, ela foi presa junto com a irmã e o pai. A irmã e o pai morreram no campo de concentração, sofrimento, por causa dos nazistas. E quando passou algum tempo, acabou a Segunda Guerra Mundial, ela estava na Europa lá, em uma cruzada, pregando. Apareceu um ex-oficial nazista, daqueles que ela conhecia. E ele foi lá, arrependido, querendo Jesus, porque ele estava aceitando o pedido de receber Jesus no coração, arrependido de seus pecados. Ela naquela hora teve um choque, porque ali agora. Mas ela orou ali em silêncio e Deus, o Espírito Santo, capacitou-a e ela abraçou aquele homem que foi responsável, um dos responsáveis pela morte do seu pai e da sua irmã. Do poder do Espírito Santo. Meus irmãos, para concluir, 4 aplicações para as nossas vidas deste texto. Primeiro, não minimize a lei de Deus. Ela não perdeu seu valor, nem é obsoleta. Não a torne uma coisa simples, como o jovem rico. Eu sempre uso esse exemplo e vou usar. O jovem rico sempre dizia, aliás, ele acreditava que ele cumpria toda a lei. Ele chegou até Jesus, bom mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, bom, você conhece os mandamentos? Ele, conheço todos eles. Ele foi lá até citando alguns. Aí Jesus, bom, vai lá, vende tudo que tens, dê aos pobres e siga. Jesus mostrou para ele o seguinte, ele achava que cumpria toda a lei, porque ele achava que era uma coisa muito simples. Aí Jesus falou, bom, então vai lá, vende tudo que tens, dê aos pobres e siga.
Não é que Jesus estava preocupado que ele realmente vendesse tudo, desse aos pobres, que tinha que ser pobre para ser um cristão, não. É que Jesus quis mostrar para ele estava tão cheio de si, acreditando que cumpria todas as leis, que era tão fácil assim, ele minimizava. Aí Jesus disse, vai lá, vende tudo que tens e dê aos pobres e siga-me. Ele saiu triste. O que Jesus estava mostrando para ele? Você não cumpre nem o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Quantas coisas nós amamos mais do que a Deus? Às vezes nós falamos, né? Precisamos da misericórdia. Segundo, não despreze as pessoas. Principalmente os irmãos, não se irem por qualquer coisa, não guarde rancor, não destrua ninguém com palavras, não mate espiritualmente ninguém. Muitas vezes nós falhamos tão feiamente porque nós humilhamos as pessoas, pisamos nas pessoas. Isso não vem de Deus. Sabe? Existe um pregador famoso que ele é aquele do contra. Está contra todo mundo. Aí as pessoas falavam coisas. Esses pregadores são imbecis. E começa a tratar as pessoas com maior arrogância. Chamando as pessoas. Onde está o amor de Deus para chamar as pessoas dessa forma? Criticar as pessoas dessa forma e ter toda essa dureza? Onde está o amor? Onde está a misericórdia? Nós não podemos desprezar ninguém. Terceiro, não tente barganhar com Deus. Não queira compensar pecados com o serviço da obra. A pessoa às vezes está cheia de pecado na vida, mas não, eu vou para a obra missionária, eu quero ser missionário, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quer dizer, não, eu vou trabalhar na obra, eu vou fazer isso, eu vou evangelizar, fazer tanta coisa, porque a minha vida está toda cheia de problemas, eu estou com problema com várias pessoas, mas eu sei que se eu servir ao Senhor, Ele vai abençoar. Não. Deixa a tua oferta lá, deixa nesse negócio. Vai primeiro consertar a sua vida. Conserta. Sabe aquela pessoa que você não fala há algumas semanas, talvez alguns meses, ou talvez alguns anos? Às vezes você passa perto dela na igreja, nem olha para o rosto dela, ela vai para lá e você vem para cá e você acha que está bem. E quer oferecer o melhor para Deus? Tomemos cuidado, meus irmãos. Às vezes nós pensamos assim, mais importante sou eu e Deus, não importa o que pensam os outros. Não, estamos enganados. Nós precisamos consertar o nosso relacionamento horizontal com o próprio Jesus. E por último, quarta aplicação, procure a reconciliação com todas as pessoas antes mesmo de seguir a vida cristã. Antes de dar oferta, antes de entregar seu dízimo, antes de louvar. Será um culto sem sentido, será um culto vão. Se você está brigado com alguém, se você tem ódio no coração, guarda rancor no seu coração, será um culto vão. Pior, se você não consertar com ninguém, e você partir dessa, será que estará para o Senhor na glória? Será que o Espírito Santo realmente transformou o seu coração? Onde foi parar a humildade, a mansidão? Onde foi parar o ser transformado, o limpo de coração? Ninguém pode ser limpo de coração se ele tiver ódio e rancor no coração. Que o Senhor nos tenha misericórdia de nós e nos capacite a viver aquilo que realmente Jesus nos chamou para viver. Ele encerrou, e eu vou estar sempre falando isso, ele encerrou essa última parte do capítulo 5 dessa forma. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Lá no versículo 48. Será que nós temos que ser perfeitos para alcançar a salvação? Não. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que se você realmente foi salvo por Ele, foi transformado por Ele, você vai ter prazer na sua lei, vai fazer de tudo para parecer-se com Jesus. E é no parecer com Jesus, é no se semelhar-se com Jesus, é que nós vamos ser perfeitos. É que a nossa justiça vai ultrapassar os fariseus e vai ser maior do que os fariseus, porque não será uma justiça externa, mas interna. Pai de amor, que o Senhor nos conceda graça. Nós sabemos que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho da graça, e é pela graça do Senhor Jesus Cristo que pecadores e merecedores do perdão como nós somos salvos.
E no poder do Teu Espírito Santo, nós queremos, ó Pai, viver em harmonia uns com os outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, socorrer uns aos outros e não guardar ódio nem rancor em nossos corações. Limpa-nos, ó Deus, dos nossos pecados. Purifica os nossos pecados e ajuda-nos, ó Deus, a ir onde está aquele que está ofendido conosco ou nos ofendeu. Se alguém que está ouvindo aqui ainda não perdoou o seu irmão, que precisa reconciliar, toque profundamente o seu coração para que isso aconteça. E se houver alguém entre nós, ou alguém que está com rancor nos nossos corações e a gente talvez não saiba, nos mostre, para que a gente possa da mesma forma fazer isso. Nos ajude, ó Pai, a viver para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.